Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E agora você sabe que você pode assistir o programa pela televisão, como sempre assistiu. Ao mesmo tempo ele passa na internet, no Facebook, tem uma página do SBA Live, você assiste o programa pela internet. E o Mercado Futuro agora está em todas as redes, em todas não, vai, nas principais redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook, enfim, LinkedIn. E todos os dias tem algum comentário, alguma notícia. Eu estou acompanhando mais, marcando sob pressão o que acontece de notícia que eu acho interessante passar para vocês. Isso então está nas redes sociais. Se você quiser me deixar ainda mais feliz, você basta dar um like lá. Vou pedir, inclusive, para a entrevistada dar um like lá também. Bem, São Paulo, vocês sabem como é que é o estado de São Paulo, né? Ele começa a produzir uma coisa e já passa a ter importância no cenário brasileiro da produção. Porque é um estado que tem uma agricultura realmente diferenciada, um estado que produz, que usa muita tecnologia e essas coisas. E aqui em São Paulo nós temos uma pesquisadora científica do IA, que tem estudado ah, essa cultura, que é o seringa, seringal, seringueira. Se eu não me engano, o científico é Brasília Hevea Brasília, nome científico. E São Paulo hoje tem uma importância grande na produção do látex natural, né, que vem da árvore, da seringueira. Minha entrevistada, portanto, é a pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, Marli Mascarenhas. É assim que ela é conhecida. Muito boa tarde, muito Boa tarde, obrigado pela sua Jefferson. presença. Obrigada pelo convite. Pelo que eu aprendi com você já nas duas vezes ou três que você veio falar da produção de seringueira em São Paulo, é uma atividade bem complexa, muito mais do que eu imaginava. Tem mão de obra, tem uma série de. Como é que você classificaria a produção de seringueira em São Paulo, agora que você está enfronhada bem nesse trabalho? Bom, a seringueira ela é uma cultura classificada como uma cultura perene. Então, ela requer um investimento inicial, uma fase de formação da cultura e, em seguida, a partir de um determinado período, ela passa a produzir o látex, ou como nós vamos falar aqui, da produção do coágulo, que nós vamos aqui analisar um pouco, dar um enfoque um pouco mais específico sobre os custos da produção. A seringueira em São Paulo, ela foi introduzida como uma cultura de exploração, mais ou menos na década de 80, porque ela era explorada como extrativismo em outros estados do Brasil, e ela entrou aqui como uma alternativa econômica por alguns empresários, apoiado pela pesquisa científica do estado e alguns incentivos também financeiros, e ela veio para cá com alta tecnologia e se desenvolveu muito bem em São Paulo na década de 80, desculpa. E você vê, no início, na década de 80, quando se iniciaram os plantios no noroeste do estado, hoje a gente tem os plantios mais intensificados, né, na região norte e noroeste, com menos de 5 milhões de pés. Hoje nós temos 56 milhões de pés de seringueira, sendo que 20 milhões estão em formação ainda, né? Ou seja, estão até o 6º ano de idade sem produção. E nós temos mais 36 milhões de pés produzindo em São Paulo. Isso dá uma área de em torno de 131 mil hectares no estado. Ainda é uma área pequena, né? É uma área pequena, mas São Paulo produz 60% da produção de látex, né, de coágulo no Brasil. Então, ele é um grande produtor. Embora a cultura esteja em outros estados também, né, que
estão se expandindo assim com uma certa representatividade. A gente tem, por exemplo, o estado de Goiás, da Bahia, depois a gente tem Mato Grosso do Sul, que tem tido uma produção assim bastante expressiva e com boas produtividades. Então, eu queria que você falasse um pouco, quando você fala em tecnologia, o que é a tecnologia? Porque a seringueira, ela originalmente é do norte do Brasil, não é isso? Isso. Aí depois o pessoal lá da Ásia veio, pegou, levou para lá, a Indonésia, né? Levou, os ingleses, né? Levaram para lá. Eles viraram o maior produtor do mundo, são ainda, né? São, 93% da produção, 93%, 94% da produção do mundo está lá na Ásia. Que é um produto originalmente brasileiro. É. E aí na década de 80, por motivos econômicos, sei lá, veio para São Paulo. O que é a tecnologia? O que se faz de moderno? É que São Paulo ela é uma zona livre do mal das folhas, que era uma doença que disseminava seringais do norte do país, né? Então aqui é uma área livre, de escape dessa doença. Então ela encontrou condições bastante favoráveis para desenvolvimento. Mal das folhas, chama? Mal das folhas, que faz com que todas as folhas caiam e você aí não consegue ter produção. Porque a seringueira, ela tem um período do ano, normalmente de junho ou julho até agosto, onde todas as folhas caem, né? Em setembro, recupera-se as folhas e dá início ao novo ciclo da cultura. Quer dizer, inicia-se uma nova safra sempre a partir do mês de setembro, normalmente. Ela tira a roupa, depois se veste de novo linda e começa a soltar produzir. coágulo. E olha, o manejo é tudo, né? Numa cultura, né? Na agricultura, o manejo é que diz como que ela vai se desenvolver e como vai afetar a sua produção, sua produtividade, enfim. Mas além do manejo, de você ter boas práticas de manejo e condução da cultura, a seringueira, a partir do 7º ano, onde se inicia a sangria, onde você passa a cortar as árvores para exploração, ela passa a ter esse processo tem uma influência muito grande, né? Então, quando a gente diz de tecnologia, não só os insumos utilizados no manejo, tanto adubação, uso de defensivos, controles de matos e infestações, também a questão da sangria, né? Que você precisa ter uma mão de obra altamente especializada, com instrumentos muito bem calibrados e manejados para fazer esse corte, né, de uma forma correta, o preparo da árvore de uma forma correta, a abertura dos painéis, que se chama o lugar onde vão se fazer as sangrias, e o manuseio também das facas, né, onde você corta a casca para retirar o látex, você tem que ter profundidade específica, você tem que ter toda uma técnica e uma especialização para fazer essa sangria. Então, a tecnologia está aí também nesse manejo, isso é muito importante. Nós já concluímos, falamos mais disso, é que eu tenho que chamar um intervalinho. Tá. Eu converso com uma pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, está especializada em seringais, né, em seringueira. Tem feito um trabalho, não sei se ela vai falar disso aí, mas da última vez falou, da questão de custo. Vamos falar. Mas o que eu acho que é relevante, talvez a gente fale mais no outro bloco, é sobre essa questão, quer dizer, exige uma mão de obra muito bem treinada, muito bem especializada. Então, já já a gente está de volta, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Pode tomar água, não tem problema. Não, eu converso com uma pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, Marli Mascarenhas, que tem feito estudos aí constantes sobre produção de seringueira, produção de coágulo, como ela diz, ou que vai virar látex, que é a borracha natural, nada mais é do que borracha natural. E a Marli quer falar dos custos, eu acho importante falar disso, até porque a produção em São Paulo, como ela já explicou, é bem tecnificada, quer dizer, o pessoal é bem treinado, investe nisso, né? Duas coisas eu queria saber. Primeiro que quando você implanta 1 hectare de seringas, tem que lembrar que são 6 anos praticamente de investimento, Sim. de manuseio, de mão de obra, e ela vai começar a produzir no 7º ano.
Isso a pesquisa ainda não conseguiu trazer para 3 anos, nada disso. Né? Não, ainda não. Existem alguns seringais em determinados lugares, mas muito específicos, até fora de São Paulo, que até com estudos de outros clones e tudo mais, que no 6º ano consegue ter alguma produção. Mas em geral, na média geral, 7 anos. Então, como vocês podem ver, quer dizer, é uma cultura que exige um fôlego financeiro, né? Sim. Até a empresa começar a ver os ganhos. Os retornos. Mas uma perguntinha, antes de você falar de custo, a partir do 7º ano que ela começa a produzir coágulo, ela produz durante quantos anos? Tem uma média? Tem. Os seringais, eles sendo bem manejados, você encontra seringais de 45, até 50 anos, talvez. No nosso caso aqui, para efeito de estudo e tudo, nós consideramos 40 anos, sendo que 34 anos de vida útil produzindo, mais os 6 anos de formação. Entendi. Então, custo. Por exemplo, eu sei que Goiás tem seringal, você já falou, né? Os Mato Grosso também. Bahia, quer dizer, ela está se difundindo. Tocantins, Minas Gerais. Está se espalhando pelo Sim. Brasil inteiro, porque é uma cultura, uma planta brasileira, né? Uhum. Tem muita diferença? Qual é o custo que você tem conseguido aqui obter em São Paulo? Então, Qual é a parte mais relevante, né? Aqui em São Paulo a gente tem feito um custo médio, né, um custo que seja representativo dessas regiões produtoras no estado, região noroeste, norte-noroeste do estado. E nós fizemos um custo para a implantação, que é o maior, que é o primeiro ano da cultura. Esse custo operacional, ele está em torno de R$ 17.500 o operacional, e um custo total, onde a gente coloca alguns outros itens de custo de produção, em torno de R$ 19.500. Isso para o primeiro ano por hectare para você entrar na cultura. E somando esse montante, então, para você formar o seringal do 1º aos 7 anos, ao 6º ano, você precisa de custo operacional efetivo R$ 27.251, ou 31 mil, se a gente colocar aqueles outros custos de depreciação de máquinas, de encargos sociais, né, de encargos financeiros e alguns outros custos que a gente chama de custos fixos da produção. E quantas pessoas você precisa para trabalhar? Homens, né, ou mulheres, ou o que seja? Crianças não pode, homens ou mulheres. Criança não pode. Cuidam num seringal em produção. Quantas pessoas por hectare? Então, isso depende do sistema de sangria, porque você tem várias alternativas de sangramento para sangrar a seringueira. Nós trabalhamos aqui no sistema D4, sistema de sangria D4, D5 e D7. O D4 é o mais comum no estado de São Paulo. Você faz uma sangria a 4 dias. Então, a gente, no D5 a cada 5 e no D7 a cada 7 dias. Nós colocamos assim, para o D7, nós colocamos que cada pessoa cuida de 900 árvores, para o D5 700 e para o D4 entre 500 e 600 árvores. E quantas tem num hectare? A gente trabalha aqui em São Paulo, em produção, nós consideramos 400 plantas, mas existem seringais com uma densidade maior, né, que trabalham com um pouco mais de números de pés por hectare. Então, a gente procura trabalhar com essa média para poder ser representativo e todo mundo ter ali como um balizador dos seus custos e dos seus dados. De qualquer maneira, bastante mão de obra. Se cuida de 400 árvores... Se a gente nós levamos em consideração que uma propriedade padrão tem 50 hectares. Né? Então, é um número bastante elevado. São Paulo emprega em torno de 15 a 20 mil pessoas na sangria. Na sangria. Nos 10 meses de produção do ano. Ela produz durante 10 meses? 10 meses. Que beleza, hein? De setembro a julho, por aí. E esse período você começa com uma produção um pouco menor, né, no início da safra. Fevereiro você já está no pico de safra e aí vai até o meio do ano. E um detalhe técnico que eu não sei se você sabe, imagino que sabe.
quando você faz o corte na árvore, é aquele corte que vai produzir durante um ano. Você cada vez faz um corte Não, no... a cada 7 dias você vem e faz um corte. Se for o Coitadinha, sistema D7. coitadinha da seringueira, cortam ela inteira. É. Você vai tirando, por isso você vai mudando as posições, né, dos painéis de corte. Painel é que você chama de painel, é o É quando coletor? você a abertura que você faz para iniciar os cortes. Porque aí eu não tenho exatamente essas medidas. Você tem altura de árvore específica, você tem largura, você tem ascendente, descendente, meia espiral, espiral inteira. Quer dizer, você tem várias técnicas aí para fazer a sangria. É complicado. Não é tão simples assim, não é só chegar e... Agora, quem a mão de obra que vai lá corta, O sangrador. o sangrador, ele tem onde aprender isso? Tem. O Senar, ele oferece cursos de sangria, as empresas oferecem, associações oferecem. Existem muitos cursos pelo Porque Brasil é todo. complicado. Você viu o que a Marli falou? É assim, é circular. Tem toda uma técnica específica, não é de qualquer forma que você pode sangrar. A única vez que eu vi seringueira industrial aqui, eu já te falei, foi ali perto de Rio Preto. É a grande região do estado. 29% da produção de São Paulo está na região de Rio Preto. Você fica impressionado, leigamente, como eu sou leigo, eu nunca vi tanta árvore com copinho amarrado. Não é copinho, né? É um coletor aquilo lá, não é isso? Marli, Caneca. Caneca. Uhum. Vamos a outro intervalo. Tá. E eu volto já, então eu converso com a pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, Marli Mascarenhas. Próximo bloco vamos saber se, quer dizer, o custo a Marli já deu, de implantação até o 6º ano. Vamos ver se rende isso, né? Porque a borracha produzida do látex natural, ela, em algumas atividades, só ela serve. Então, eu imagino que ela tem um certo valor. Mas vamos no intervalo, a gente volta já. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa. Você já sabe, Mercado Futuro. O Mercado Futuro está aí nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Me acompanhe, dê um aceno para mim. O assunto do programa hoje é Hevea brasiliensis, é assim que falam ali. É o nome científico da seringueira. Uma árvore, uma lavoura tipicamente brasileira. Cana-de-açúcar não é, café não é, a seringueira é. E a Marli está dizendo, antes do intervalo a gente falava que precisa fazer um bom curso para aprender a fazer o corte e tal. A Marli está dizendo que tem cursos de manutenção e tudo. O que é exatamente isso, Marli? Então, nós falamos aqui dos custos de implantação, né, da cultura, mas nós temos fazemos os custos de plena produção, Sim. Que é onde o láctex está sendo comercializado, né, que nós temos aqui o preço de se produzir o quilo do coagro. Então, nós fizemos um comparativo entre o sistema de sangria D4, D5 e D7. Okay. Porque o D4, a seringueira está numa fase numa fase ruim em termos de preço recebidos pelo produtor. Então, e os custos estão cada vez mais altos, porque, inclusive, nós tivemos uma alta relativamente grande do custo, ainda o impacto da crise que se formou por causa da greve dos caminhoneiros e os preços dos insumos deram uma subida acima um pouco do normal, e os preços internacionais estão muito baixos e os preços recebidos pelos produtores aqui também estão. Então, nós fizemos, como a sangria é o que mais impacta no custo de produção, no sistema D4, 25% do custo é sangria. E outros custos associados à mão de obra, encargos sociais, transportes, o fiscal, eles ficam em torno de 70% da produção, no sistema D4. Então, para se produzir hoje 1 quilo de coágulo no sistema D4, custa R$ 3,63. Calculamos para o sistema D5, onde a mão de obra vai a cada 5 dias no seringal, ficou em R$ 3,33 por quilo de coágulo. E já no D7, R$ 3,03 reais para se produzir 1 quilo de coágulo.
E nós percebemos que o impacto da mão de obra sangria, nós consideramos aqui que o sangrador só sangra. Ele pode fazer outros trabalhos também, mas nesse caso só sangra. Isso deu um impacto de menos 2 pontos percentual do D7 em relação ao D5. Isso é uma vantagem comparativa, uma vez que você pode ter ganhos de escalas aí se você tiver uma área maior. Mas, de qualquer forma, mesmo nós tendo, dentro desses 3 sistemas, um custo menor por quilo de coágulo, quando a gente avalia a rentabilidade, fazendo um cálculo pelos preços recebidos pelos produtores, a gente vê que a rentabilidade não compensa, não está positiva hoje para nenhum desses custos de produção. Por exemplo, nós fizemos aqui uma análise de sensibilidade em relação aos preços. O preço mínimo que o governo federal paga, que é de R$ 2,16 por quilo de coágulo, você veja, nossos custos são mais de R$ 3. Nós fizemos uma análise com o custo médio recebido pelo produtor no ano de 2018, que foi R$ 2,17, e fizemos pelo preço recebido pelo produtor que o IEA coleta no estado de São Paulo, que foi R$ 2,36, que foi o melhor valor dentro dessa análise, porque o nosso custo se refere a setembro, que é o início da safra. Em nenhum desses casos, para nenhum dos sistemas de sangria, a rentabilidade foi positiva, a margem sempre foi negativa, a quantidade produzida não paga os custos de produção, e o melhor índice de lucratividade que nós obtivemos aqui como número foi menos 33% no sistema D7 para uma produtividade de 3.200 quilos por hectare, porque nós fizemos uma análise de sensibilidade também variando as produtividades, né? Então você avalia que a conclusão que você tira é que não é só uma questão de alto custo e baixa produtividade, porque isso o produtor ele pode fazer uma gestão eficiente e conseguir melhorar isso. Mas é uma questão de preço muito baixo mesmo. Agora é curioso, Marli, né? Nosso tempo está voando, mas é curioso porque falta látex natural no mercado ou não? Sim, o Brasil produz 30% das suas necessidades. Importa Ele produz 190 milhões de toneladas e precisa de 400 milhões de toneladas. Importa 400 mil toneladas. 400 mil... mil ou milhões? Milhões de toneladas. E importa mais de 200 milhões de toneladas. Só que, então, os preços são muito baixos, porque a gente tem uma concorrência muito complicada com os países asiáticos, eles têm um custo de produção muito menor, a mão de obra lá é muito mal remunerada, né? O governo subsidia preços, compra o produto, então tem assim, praticamente um dumping social aí, né, nesse preço de látex aqui para o Brasil. E isso acaba inviabiliza você manter a produção, né? E aí nós tivemos em 2018 um resultado bastante insatisfatório, que é esse, porque nós tivemos perda de produtividade, caiu a produção por causa de problemas climáticos, principalmente, né? O que é complicado, né? Nosso tempo já foi, viu, Marli? Tem que voltar outro dia. Tá. O que é complicado é que, como é uma cultura que você leva para implantação 6 anos para começar a produzir e ela pode render 40 anos, não dá para cortar tudo porque o preço está ruim e começar outra coisa. Não. Tem que aguentar firme, Tem que aguentar. Porque uma hora deve melhorar. Uma hora melhora. Bom, gente, olha, é só um aperitivo. A Marli mesmo percebeu que ela precisa vir mais aqui para a gente falar mais disso, que é uma cultura importante, não apenas para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, porque muitos outros estados também produzem látex. E é estratégico, né? É estratégico, o Brasil precisa produzir mais. Não sei se é verdade, mas um produtor da Interlatex, você conheceu ele bem, lá de Rio Preto? Não, é Barretos. Ele dizia para mim, esse negócio é o seguinte, pneu de avião só de látex natural, não pode ser sintético. Mas de carro e caminhão também é insubstituível. Né? Então não tem, é que nem camisa de algodão e camisa de poliéster, não é isso? Muito obrigado, Marli, espero te ver em breve aqui. Eu vou te chamar de novo logo. Venho com todo prazer. Gente, é isso, o programa Mercado Futuro, segunda a sexta, até o próximo programa.
Tchau, tchau, obrigado.